missionário Servo Roberto em defesa da fé e defesa ao Evangelho Católico, à Igreja Católica, que é a única igreja autorizada na Terra por Deus. É um tema que os protestantes eles distorcem muito aqui. Em 1 Coríntios, ali, quando o apóstolo Paulo está pregando, olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 1, 10. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Pois, acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Coré, que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usam esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa, eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? Paulo quem foi crucificado por vós? E é em nome de Paulo que fosse batizado? Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma revolta ali contra o magistério, o sucessor lá do o líder lá do Velho Testamento, Moisés. Ele está tendo uma contenda, está tendo divisão. O apóstolo fala em 1 Coríntios 10, tem que estar na mesma unidade, no mesmo propósito, em Pedro 2:2, na mesma unidade. Eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Pedro. Estaria Cristo dividido? Não. A igreja que Cristo fundou e deixou seus sucessores ali para edificar, para fazer discípulos. Sobre ti, Pedro, edificaria uma igreja que não vai ter divisão, uma igreja que vai ter só um batismo, uma igreja que vai ter só uma fé. Cristo não está dividido. O magistério apostolado não tem divisão. O mesmo Espírito Santo que está sobre a vida de apóstolo Paulo está sobre a vida de Pedro. O mesmo Espírito Santo que estava ali sobre a vida de João Batista, sobre Nossa Senhora, o mesmo Espírito ali sobre Moisés, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Jeremias, sobre Ezequiel, sobre o rei Davi, é o mesmo Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que tomou Nossa Senhora como sua esposa. Olha só que interessante, porque Deus primeiramente construiu os apóstolos na sua igreja. 1 Coríntios 12, 28. Olha só que interessante, ó. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo. Noiva de Cristo, como vai dizer João lá 3. Olha só que interessante, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Mateus 16, 19. 16 agora. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Quer dizer o quê? Por mais que os caras tentem refutar esse ensinamento do apóstolo Paulo, mas Cristo não está dividido, eu sou discípulo de Apolo, não, eu sou discípulo de Cefa, eu sou discípulo de Apolo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Quer dizer o quê? Só quem pode fundar a igreja é quem morre na cruz. E Atos após 2, o Espírito Santo ali faz a igreja se tornar pública. O primeiro a pregar foi Pedro. A primeira pregação de Pedro converteu mais de 3 mil adeptos. Atos Apóstolos 2:41. O primeiro que batizou foi Pedro. O primeiro que fez milagre foi Pedro. Eu acho que o primeiro que recebeu o Espírito Santo foi Pedro, porque Cristo deu a chave a Pedro. Ali quando Cristo ressuscita no domingo, o discípulo amado João corre mais que Pedro, mas ele não entra ali. Ele espera Pedro chegar, para depois ele entrar. E o anjo fala assim a Maria Madalena, vai e fala para os discípulos que eu ressuscitei. Primeiramente a Pedro. Só que interessante. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele tem que ir lá em Jerusalém reconhecer a graça. Tiago, bispo de Jerusalém, Pedro, pastor universal. Como prova isso aqui, Atos Apóstolos 15:7, Pedro coloca, na minha boca Deus me enviou para anunciar aos pagãos. Interessante. Cristo não está dividido. O fundamento dos apóstolos não é a divisão. Porque a igreja é esposa de Cristo. Quando Cristo estava aqui na terra pregando, a igreja era noiva. Vamos ver aqui, João. Quem fala isso aqui é o João Batista. Ó. 3.
Aqui, ó, 28, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, amigo da esposa. Porém, quem está presente ouve, regozija-se sobremodo como a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Quer dizer o quê? João entendeu que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico de Cristo, noiva de Cristo e esposa, como vai dizer Efésios 5, 25. Se deu por ela. Que interessante, Efésios. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se deu por ela. E só Cristo que morreu na cruz. Por isso que só Cristo fundou a igreja. Só Cristo pode fundar a igreja. E deixou seu sucessor na terra, seu porta-voz na terra, de acordo lá com o Velho Testamento. Moisés, o porta-voz. Pedro, o porta-voz do Novo Testamento, para enviar. Tanto que tudo que começou a fazer primeiro foi Pedro. Para eleger outra pessoa no lugar de Judas, Pedro fez um cursilho de 120 pessoas, a autoridade máxima é Pedro. Para escolher discípulo ali, para diácono, para enviar, tal, etc. Atos Apóstolos ali 6, foi Pedro e os outros apóstolos se reuniram ali, a voz principal, Pedro ali no cursilho de Jerusalém, ali, Pedro coloca a casa em dia, Pedro excomunga aquele Simeão lá, Atos Apóstolos 8, 21, 20, 21, querendo comprar graça com dinheiro. Tanto que primeiro quem curou foi Pedro aqui, Atos Apóstolos 3. Ou então, Atos Apóstolos 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Milagre pela mão de Pedro. Atos Apóstolos 9, 31 até o 43. Pedro ressuscitando, fazendo como Cristo fazia. Que interessante. Os protestantes eles querem distorcer isso aqui. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Divisões. Eu posso falar dois evangelhos. É um evangelho só, que vem dos fundamentos dos apóstolos. Que Cristo morre na cruz. Pedro não morreu na cruz. Paulo não morreu na cruz. Gaio, Caio, etc. não morreu na cruz. Cefas não morreu na cruz. Por quê? Por que Cristo morreu na cruz? Porque a igreja tinha que ser fundada. Olha só que interessante. Então, estaria Cristo dividido? É Paulo que foi crucificado por vós, em nome de Paulo que foste batizado? Que ele já fala manter a unidade, aqui ele já fala que teve uma desunião, uma contenda ali na revolta de Coré. Quer dizer o quê? Para nós entender o quê? Que a igreja tem que ser una. A mesma doutrina, o mesmo pregar. Porta-voz, Pedro, que Cristo confiou a Pedro a chave. Deu pastoreio, Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta minhas ovelhas, João 21, do 15 a 17. Que Cristo ele é a cabeça, Colossenses 18, a igreja é o corpo místico, esposa de Cristo na terra. Em sintonia com a igreja militante, que somos nós, em sintonia com a igreja padecente, a igreja lá do purgatório e a igreja lá na glória, triunfante. Para não ter divisão. Para não ter contenda. Hoje a gente vivemos nessa atualidade. Eu sou discípulo do Agenor Duque. Eu sou discípulo de Edir Macedo. Eu sou discípulo da Universal. Eu sou discípulo da Plenitude. Eu sou discípulo da Internacional da Graça. Não, nós somos testemunha de Jeová. Nós somos adventistas do sétimo dia. Ó, para você ver, a contenda. Ó, a desunião. Que isso ele só tem uma cabeça. Que isso ele só tem um corpo. Que interessante. Aqui, ó. 1 Coríntios 1, roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Ó. Aonde tem que não tem harmonia, que tem divisão, que ele vai falar também, 2 Coríntios, como a palavra usada do jeito certo tem eficaz. 2 Coríntios 11, 4. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente, aquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito, ó, outro espírito, que não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de divisão. Eu sou discípulo da Universal.
Ah, eu sou discípulo da Assembleia, eu sou discípulo da Internacional da Graça, eu sou discípulo do Agenor Duque, e vai por aí. Divisão, contenda. Espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado de boamente aceitai. Aqui, ó, que o apóstolo Paulo está falando das contendas, das divisões, dos vários evangelhos, de vários Jesus diferentes. É outro espírito. Um espírito que não vai pregar o evangelho da cruz. Um espírito que vai fundar sua própria igreja. De acordo com aquele aí em 1 Coríntios 1, 10 ali em diante. Ah, eu sou discípulo de Cefa, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo da igreja A, B, C, D. Ó, tá vendo a contenda? A divisão? A igreja que Cristo fundou é sobre ti, Pedro, e farei minha igreja. Te darei a chave de ligar e de desligar. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15 a 17. João 21 ao 23. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. Soprou o Espírito Santo. Quem vocês perdoar, será perdoado. Quem você reter, será retido. Em Lucas. Olha só que interessante, cara. Lucas 10, 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo deixou a igreja. Cristo enviou os apóstolos para pregar, para fazer discípulos. E vem do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Então, quem renega a igreja que Cristo estabilizou, fundou a igreja católica, apostólica romana, por que romana? Porque está profetizado. Constantino só oficializou a igreja católica e a igreja romana. Por quê? Está na Bíblia profetizado. Constantino não fundou a igreja. Quem fundou a igreja é aquele que morre na cruz. O apóstolo Paulo já falou ali. Que interessante. Quem rejeita a igreja, quem rejeita os fundamentos dos apóstolos, está rejeitando aquele que enviou Cristo. Que Cristo ele é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo mesmo de Cristo. Noiva, esposa de Cristo. Então você está rejeitando quem? A esposa de Cristo em sintonia com a cabeça. Em sintonia com o fundamento dos apóstolos. Porque a igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Porque Jesus purificou a igreja com sangue e água. João 19, 34. Quando o soldado com aquela lança furou, perfurou, que saiu sangue e água. E quem está ali esperando o Espírito Santo, junto com os discípulos? Eis aí sua mãe, eis aí seu filho. Dessa hora o discípulo levou ela para a sua casa. João 19, 25. Ali, está ali. A mãe da igreja, a mãe dos apóstolos reunidos esperando o Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, a pentecostal, a neopentecostal, a cheia de graça, a bem-aventurada, toda geração me proclamarão bem-aventurada. Junto ali. Então, não tem desunião. As igrejas que você vê de homens não tem a cheia do Espírito Santo, não tem a bem-aventurada, a cheia de graça, e não tem aquela que proclamará toda geração. Chamará bem-aventurada toda geração. O próprio Espírito Santo chama Maria de mãe na boca da Santa Isabel. De onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor João Batista dar o sinal? Ele é cheio do Espírito Santo. Que é esse mesmo Espírito Santo que está alinhado nos apóstolos, que é esse mesmo Espírito Santo, perdão, foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Esse mesmo Espírito Santo que começou a pregar ali e anunciar na boca de Pedro. Esse mesmo Espírito Santo que curou, que batizou, tanto que o primeiro que batizar foi Pedro. A primeira que curar foi Pedro. Interessante. Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sou missionário, servo Roberto. Paz do Senhor, amor da Virgem Maria sobre a sua vida.